Muita paz a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal O Espírito do Evangelho. Hoje nós vamos tratar aqui de uma aula sobre no tempo de Jesus, mas antes de nós começarmos aqui a nossa aula, convido a todos para se inscrever aqui no nosso canal e depois também deem uma olhadinha no conteúdo do canal. Tem outras aulas sobre outros temas, também na área do Espiritismo e do Evangelho, temos podcasts, temos exposições evangélicas, muito conteúdo para vocês poderem se informar um pouquinho mais, tanto sobre o Espiritismo, quanto sobre o Evangelho. Meu nome é Antônio Campos. E nós vamos aqui começar a nossa aula falando um pouco sobre essa ideia no tempo de Jesus, que é uma aula importante, dada praticamente em todos os cursos, antes de começarem a estudar o Novo Testamento, o Evangelho mesmo. É importante conceituar e analisar um pouquinho o que era o tempo de Jesus. Nós temos que, às vezes, ir para o meio dessa situação para conhecer um pouquinho, entender um pouquinho mais por que Jesus falou algumas coisas, por que ele teve determinados atos, ou por que as pessoas ao redor dele também tiveram algum tipo de comportamento. Então, para isso, nós temos que fazer uma imersão, vamos chamar assim, rápida, nessa época de Jesus. Então, nós vamos ver hoje, por exemplo, o que é o povo judeu na época de Jesus, as classes sociais, nós vamos ver a hierarquia política e religiosa, vamos conhecer um pouquinho mais aqui sobre o Sinédrio, as principais cidades, vamos ver o grande templo que era lá de Jerusalém, vamos ver as categorias de sacerdotes, costumes, comércio, profissões, sempre de um jeito muito ágil, para não ser uma coisa muito chata, não é necessário ser chato, aliás, não vai ser chato isso aqui. A ideia é que vocês tenham muita informação e possam entender um pouquinho mais algumas questões que envolviam aí Jesus naquela época. E para começar, nós temos que... Eu peguei esse trechinho aqui uma ópera famosa, né, chamada Jesus Cristo Superstar, e tem uma frase de Judas, que ele fala o seguinte: por que Jesus escolheu para nascer em uma época tão atrasada, em uma terra tão estranha? Na época não tinha comunicação de massa, se fosse hoje poderia ter alcançado toda uma nação. Então essa é uma grande questão também. Por que Jesus resolveu nascer naquele momento histórico? Por que ele resolveu, por que o plano espiritual definiu que ele estivesse lá naquela região, naquele momento, com os judeus sendo completamente dominados lá pelos romanos, muitas brigas, muitos desentendimentos. E para a gente conseguirmos entender um pouquinho isso, nós temos que fazer uma viagem no tempo. Não podemos olhar aquela questão a partir dos nossos olhos hoje, nesse tempo moderno. Nós temos que entrar num seriado aí do Túnel do Tempo, um seriado antigo, e fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a Israel nos dias de Jesus. E aqui nós já vamos começar a nossa viagem. Já estamos chegando lá, estamos vendo aqui o que tem algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, temos aqui a Galileia, temos aqui a Judéia, com Jerusalém aqui para cima na Galileia nós temos Nazaré, temos aqui a Samaria, temos aqui o Rio Jordão, só para vocês terem aí uma ideia das questões. Esse lilazinho aqui mostrava o seguinte, que é a região governada por Herodes Antipas. Naquela época ele governava essa parte em lilás. E essa parte aqui em azul, ele era governado pelo Pôncio Pilatos, e a capital ficava aqui na Cesareia. Né? Então, isso aqui já é para nós termos uma noção de como estava a parte mais geográfica na época de Jesus, para nós termos aqui uma compreensão um pouquinho maior. Nós vamos ver isso com detalhes, sempre do norte para o sul. Nós vamos conhecer um pouquinho mais com detalhes dessas cidades todas e compreender um pouquinho mais essa época em que Jesus percorreu essa região aqui de Israel, que na época não se chamava Israel. Conhecia aí por Judéia, por Galileia, por Samaria, mas não tinha ainda essa conotação de Israel que veio mais no tempo moderno. Bom, e que país é esse? Vocês devem estar se perguntando, e para isso nós precisamos da ajuda dos nossos colegas aqui do Legião Urbana, que falava sobre o Brasil, mas nós podemos utilizar essa mesma ideia para essa época de Jesus. Então, que país era esse? Não temos ainda uma informação muito precisa sobre qual era o número de habitantes naquela região toda. Os historiadores eles imaginam que fosse algo perto de 1 milhão de habitantes
que viviam naquela, onde hoje seria aí a Galileia, Samaria e a Judéia. Uma questão que era muito importante era a crença no Deus único, que também diferenciava aquela região de outros povos da época. O povo judeu falava em aramaico, mas nas liturgias alguns autores dizem que eles usavam o hebraico. Isso também é uma questão um pouco controversa, mas em princípio a maioria fica mais com essa ideia aqui. O povo judeu falava em aramaico, portanto Jesus falava em aramaico. Mas as liturgias, as escrituras que eles liam lá, a Torá, era em hebraico. Outra informação também muito importante, que o Império Romano, que dominava toda aquela bacia do Mediterrâneo e aquela região lá de Israel também estava sob seu domínio, o Império Romano tinha dois idiomas. Tinha o latim, que era o idioma deles, e o grego. Eles utilizavam muito o grego. E o grego, com um papel semelhante ao que o inglês tem hoje, nos dias de hoje. Era uma língua mais internacional, vamos chamar assim, sendo usado em documentos e contratos legais. Então, eles usavam muito o grego. Tanto que os evangelhos, mais tarde, originalmente, eles vão ser escritos em grego. Tem muitas pessoas que falam, não, era em hebraico ou em aramaico. Não. Eles foram escritos, todos os evangelhos foram escritos em grego. Porque o grego era a língua internacional na época. Outra informação também muito importante é que 95% da população, lá na época de Jesus, era analfabeta. Não era uma exclusividade daquele povo, do povo judeu. Praticamente toda a civilização naquele momento sofria dessa questão do analfabetismo. Não existiam escolas ou locais em que os pais eram obrigados a colocar os filhos para aprender a ler e escrever. Não existia isso. Isso é uma questão mais nossa, dos tempos mais modernos. Na época, 95% da população era analfabeta. E essa estudiosa da Universidade de Londres, Catherine Hesser, fez um livro chamado Alfabetização Judaica na Palestina Romana, e ela concluiu que na Palestina da época, a melhor estimativa é que algo em torno de 3% da população fosse capaz de ler. Maioria, nesse caso, elite urbana, rica, e não pescadores rurais. O historiador Bart Ehrman, que escreveu vários livros, vários estudos aí sobre essa questão da época de Jesus, o que Jesus escreveu, o que ele falou, o que ele não disse. Ele escreveu esse livro, Quem Escreveu a Bíblia, e ele menciona também esse estudo da Catherine Hesner, mostrando o seguinte, que 3% da população era capaz de ler, 95% analfabeta. E tinha lá uns 2% que tinham algum conhecimento, podiam ler alguma coisa, mas era uma situação muito precária. Jesus lia, Jesus tinha conhecimento, era um analfabeto. A única informação que nós temos é que ele entra na sinagoga, isso está lá em Lucas. Ele entra numa sinagoga e faz uma leitura de um trecho de Isaías, dizendo que a profecia já estava cumprida, que o Messias tinha chegado e tudo mais. Então ele leu, provavelmente ele sabia ler, mas nós não temos nenhuma referência de que ele escreveu. Outra referência no Novo Testamento, que fala sobre essa dificuldade deles, principalmente dos discípulos de Jesus, de terem um conhecimento mais avançado sobre a escrita, se eles eram ou não analfabetos, está em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, versículo 13. Diz lá que os sacerdotes ficaram muito admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e iletradas, ou, como vem lá do grego, agramatoi. Portanto, eles eram pessoas iletradas, o que faz muito sentido com o estudo aqui da Catherine, que ela nos coloca que era muito difícil pessoas, pescadores, ou que vivessem na vida rural, pobres, muitas vezes, tivesse conhecimento, tivesse condições de ter aí a questão da alfabetização e poder se escrever. Não havia essa possibilidade. O nosso querido Leon Denis escreveu esse livro em 1868, Cristianismo e Espiritismo. E o Leon Denis ele foi um continuador da obra de Kardec, de Allan Kardec. E ele escreve esse livro, e no meio desse livro ele fala algo interessante aqui para nós. O livro inteiro é muito bom, mas aqui para nós, para o nosso estudo, tem
esse momento aqui, que o Leon Denis nos coloca o seguinte, que durante perto de meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã, oral e viva é qual água corrente, em qualquer um se pode saciar. Sua propaganda se faz por meio da prédica, pelo sermão, pelo ensino dos apóstolos, homens simples e letrados. Isso Leon Denis já nos falava em 1868. Mas mesmo sendo homens simples e iletrados, eles foram iluminados pelo pensamento do mestre. E outra informação que o Leon Denis nos dá aqui, que está bem clara, quer dizer, como que foi essa primeira tradição, como que esses ensinos de Jesus eles pôde ser preservado por meio de uma tradição oral e viva, quer dizer, era de contos mesmo, de as pessoas comentarem esses ensinos todos. E em cima dessa tradição oral é que muitos dos evangelistas, mais tarde, lá por volta do ano 70, no caso de Marcos, e quem escreveu o Evangelho de Marcos, ele vai se abastecer dessas tradições, dessa oralidade, para colocar finalmente em letra toda uma parte, pelo menos, da história de Jesus. Bom, ainda nessa nossa viagem pela época de Jesus, é importante nós falarmos um pouco sobre essa questão dos impostos, da carga tributária, como nós falaríamos hoje, do leão, talvez, né? Os romanos ficavam com 20% a 25% da produção agrícola, mais a taxa sobre riqueza. Isso só os romanos já mordiam isso de cara lá na população dos judeus. E o templo, lá em Jerusalém, arrecadava outros 20%, com as primícias, ou seja, aquela primeira parte da colheita que eles tinham que dar obrigatoriamente lá para o templo, mais as taxas. E fora também, quando eles iam lá para o templo, eles tinham que pagar as oferendas e tudo mais. Então, era uma pressão econômica muito forte para a população judaica. A maior parte das pessoas tirava o sustento da agricultura. Na época não havia muitas alternativas. E, principalmente, eles trabalhavam nessa agricultura, não era uma agricultura de uma terra própria. Normalmente, eles trabalhavam em terras de terceiros. As famílias costumavam, então, viver em povoados e cultivar um pedaço de terra nessas redondezas desses povoados. E essa terra, normalmente, não era deles, era de alguém que eles pagavam também para poder utilizar aquela terra e fazer as suas plantações. Normalmente, aí, a parte mais econômica, de comidas e tudo mais, vinha dessa sequência aqui: peixes, cereais, azeite de oliva, vinho, frutas, tudo isso era alguma dos principais produtos da época. E do pastoreio também, claro, né? Mas sempre animais menores, ovelhas e cabras. Gado bovino era muito raro e utilizado muito pelos sacrifícios lá no templo de Jerusalém. Bom, aí com essa ideia de ser um país ou uma população que vivia muito no campo, vivia muito da agricultura, um autor francês, que nós vamos ver daqui a pouquinho o nome dele, ele escreve num estudo dizendo o seguinte, que o povo e as coisas do campo se achavam muito próximos de Jesus. Vemos assim que na maioria de suas parábolas e ditados as imagens são extraídas diretamente da vida daqueles que tiram da terra o seu sustento. E veja que interessante, né? Ele continua aqui, esse autor. Haja visto o semeador que saiu a semear, cujas sementes caíram em diferentes tipos de solo. O campo de trigo, onde cresceu o joio, os trabalhadores na vinha, o pastor que saiu em busca da ovelha perdida. Referências que Jesus utilizava, porque ele tinha que se aproximar daquelas pessoas, e a única maneira, e a maneira mais fácil, mais didática de você se aproximar delas é contando ou inserindo dentro de um contexto que elas pudessem entender. Então, óbvio, fazia muito mais sentido falar sobre trigo, falar sobre joio, sobre ovelha perdida, semeador, e outros tantos exemplos que Jesus dá em suas parábolas e seus ensinos, utilizando muito esses elementos da terra e de uma maneira didática para as pessoas se sentirem próximas daqueles ensinos. Tudo isso quem nos conta, esse texto aqui, esses 2 parágrafos que nós vimos, é do francês Henri Daniel Hobbes, num livro muito interessante chamado A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais desse livro mais para frente, outros trechos. Bom, também é importante nós conhecermos as classes sociais na época de Jesus. Então, nós tínhamos a classe alta, formada aí pela nobreza sacerdotal,
por altos funcionários, pelos latifundiários, que, como nós vimos, é o que permitia que a população trabalhasse em suas terras mediante algum tipo de pagamento. Havia uma classe intermediária que era muito pequena, artesãos, comerciantes de grandes cidades, principalmente Jerusalém. Não existia uma classe média. A classe média é um conceito que é também uma coisa mais moderna, mais na nossa época. Na época de Jesus não existia isso. Tinha aí a questão dos quem fazia os artesanatos e os comerciantes lá nas grandes cidades. Basicamente era isso. E o resto era a classe baixa. A maioria da população, a grande maioria da população, os pequenos agricultores, os pescadores, diaristas, arredatários, que trabalhavam na terra dos outros, como nós já falamos. Então, tudo isso era a grande maioria da população e é por onde Jesus vai trafegar. Ele vai, nós vamos ver depois, quando nós estudarmos aí o Evangelho, vemos todas as passagens, os 4 evangelhos e tudo mais, nós vamos ver que realmente Jesus estava muito próximo dessas pessoas que seriam hoje o que nós chamamos de os excluídos, os que estão à margem de uma sociedade que na época dele era formada pela classe alta e essa classe intermediária. Bom, obviamente que dentro dessa parte dos artesãos e tudo mais, nós tínhamos aí o pessoal que trabalhava os ofícios manuais. Então tínhamos lá os ferreiros, os oleiros, os tecelões, os marceneiros, os pedreiros e os curtidores. Algumas das profissões que existiam na época de Jesus. E aqui vamos colocar uma pimentinha na nossa conversa, uma pimentinha leve, não é nada muito, não é para esquentar demais a nossa conversa, só um pouquinho, só para nós termos aqui um pouco dessa ideia da parte manual, e até porque Paulo, só fazendo um parênteses aqui, Paulo, ele era uma questão muito importante essa do ofício de você trabalhar com as mãos, de você fazer alguma coisa. Paulo, por exemplo, ele fazia tendas, ele era um fazedor de tendas, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Então, era uma tradição o pai passar para o seu filho a sua competência. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós sempre temos como uma base que Jesus era filho de José, e José era um carpinteiro. Perfeito? Só que há aqui uma questão da tradução da palavra. Então, Mateus, no capítulo 13, versículo 55, diz-nos que Jesus era filho de um tecton, isso pegando aqui a palavra em grego, palavra que habitualmente se traduz por carpinteiro. Praticamente todas as tradições e traduções da Bíblia vão um pouco pela área do carpinteiro, que não está errado, né? Não é uma coisa assim que, puxa, que horror, né? Está tudo errado, não. Mas que mais propriamente significa construtor. Na realidade, o campo de ação profissional de quem seria um tecton abrangia trabalhos que hoje repartiríamos por carpinteiros, marceneiros, pedreiros e construtores civis. Então vejo que é um pouco mais amplo do que simplesmente você falar que a pessoa é um carpinteiro. Da onde eu tirei isso? Dessa informação muito interessante, essa Bíblia, Novo Testamento, que é uma tradução direta do grego, feita pelo português Frederico Lourenço. Ele é um professor de estudos clássicos grego e literatura grega da Universidade de Coimbra. E por que é interessante essa tradução dele? Porque ele é uma pessoa que não fez a tradução de um ponto de vista teológico. Ele fez a tradução como se ele tivesse, como ele já fez a tradução, por exemplo, de Homero, da Ilíada, da Odisseia. Ele fez uma pesquisa, pegou a última versão mais referendada do grego, mais consolidada do grego do Novo Testamento, e fez a tradução como se ele fosse um tradutor normal, sem ter preocupações teológicas. Então, quando ele faz esse comentário, ele está fazendo um comentário do ponto de vista muito técnico, dizendo então que a palavra tecton, que nós estamos muito conhecidos como carpinteiro, fazemos a tradução como carpinteiro, ele é o maior, está mais para a área de construção civil, de pedreiro, de marceneiro, é muito mais amplo do que simplesmente uma pessoa que trabalharia simplesmente com a madeira, por exemplo, né? E aí vem a grande pergunta para vocês, valendo 5 bônus hora. É uma pergunta retórica, obviamente vocês não vão poder responder para mim aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar, nós estamos falando lá que Jesus usava muitos elementos do dia a dia, que eram referência para as pessoas que estavam lá ao lado, seja na agricultura, seja
do dia a dia. Ele pegava elementos do dia a dia e fazia algum ensinamento. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: que passagem que vocês se lembram que Jesus falava sobre carpintaria? Uma parábola, um ensino, algo que ele falava sobre carpintaria. Eu vou dar aqui 2 segundos para vocês pensarem um pouco sobre isso. Que passagem Jesus fala sobre carpintaria? Eu vou facilitar para vocês, vou facilitar agora, vou reformular a pergunta, vou fazer assim. Que passagem Jesus fala sobre, por exemplo, construção civil? Olha que interessante. Construção civil vocês já vão lembrar com mais propriedade, vocês já vão lembrar, por exemplo, da pedra angular, vocês já vão lembrar da torre inacabada. Então, são referências que Jesus utilizava em suas passagens para falar sobre uma informação. Fala também sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Olha só, pelo menos 3 aqui que eu me lembro de cabeça, assim, de parábolas ou de ensinos que ele utilizava a questão da construção civil. O que pode, de repente, não quero dizer que seja uma ligação, uma coisa não tá, pode ser que não seja ligada à outra, mas é muito significativo que Jesus mencione muito a questão da construção civil e não mencione nenhuma vez algo relacionado à carpintaria. Bom, agora nós vamos fazer um city tour. Nós vamos fazer um city tour, aproveitando, pegando Jesus, nós vamos pegar aquele mapa lá da Palestina, vamos andar e conhecer um pouco das cidades por onde Jesus percorreu. Não vamos ver todas, óbvio, não vai dar tempo, mas nós vamos ver aqui um pouquinho, só para termos aqui uma localização espacial. E vamos começar lá no norte, pela Galileia. E aqui nós temos Nazaré, que é a cidade em que Jesus viveu. Óbvio, há uma certa polêmica e tudo mais. Os historiadores dão como quase certeza que Jesus realmente nasceu em Nazaré, mas nós sabemos que lá em Lucas e Mateus fala que Jesus nasceu em Belém. Então nós temos aí essa questão e óbvio que um dia nós vamos ter aqui uma aula específica para justificar ou para explicar por que esses 2 autores colocam essa questão em Belém, muito porque Jesus tinha que, pelo menos o Messias, dentro da expectativa judaica, teria que ser da casa de Davi, por isso que precisava nascer naquela região lá de Belém. Então, isso é uma das justificativas. Mas nós não vamos entrar nessa polêmica. O fato é que em Nazaré ele viveu boa parte da sua vida, seja como um jovem garoto até a adolescência e a idade adulta, antes de sair para a sua missão de percorrer aqui a Galiléia, a Samaria e outras regiões pregando a Boa Nova. Vemos aqui ao lado a cidade de Séforis, que é muito pouco conhecida, mas Séforis era uma cidade que estava sendo construída na época de Jesus. O Herodes Antipas queria construir uma cidade maravilhosa, toda em colunas gregas e romanas. Então ele estava construindo aqui, fazendo uma construção de uma cidade, uma nova cidade. E, obviamente, por ser muito próximo de Nazaré, muitos historiadores dizem que provavelmente José, sendo aí um tecton, como nós vimos, um construtor, ele e a família provavelmente faziam esse percurso aqui de ajudar na construção de Séforis. Temos alguma prova documental disso? Não, não temos. Temos apenas uma ilação, porque nessa época mesmo de Jesus, isso é confirmado, havia essa construção de Séforis. No canto direito temos Tiberíades. Tiberíades era a capital daqui da Galiléia, onde ficava Herodes Antipas, ele que comandava toda a região aqui de Tiberíades, que ficava aqui ao lado do Mar da Galiléia. Outra cidade importante para nós é Caná. Caná é onde Jesus, Nazaré e Caná, Jesus vai com a família lá participar de um casamento, e aqui ele faz o seu primeiro dito milagre ou sinal, que é transformar a água em vinho. Isso acontece aqui em Caná. E em Naim, um pouquinho mais para baixo, também próximo de Nazaré, em Naim, Jesus tem o fato de ele ressuscitar o filho da viúva que estava lá, ia ser enterrado. Jesus vê passar aqui o enterro, e ele para e ressuscita, na interpretação da Bíblia. Depois nós vamos ver na Gênese de Kardec uma outra explicação sobre isso, mas é aqui em Naim que acontece, então, um dos 3 casos de ressurreição.
Um pouquinho mais para cima, voltamos aqui para o lado do Mar da Galileia, aqui é para Cafarnaum. Cafarnaum é a base de operações de Jesus, na Galileia, é onde ele passa a maior parte do tempo, é onde ele faz alguns milagres, é onde ele recruta os seus discípulos, aqui tudo aqui em Cafarnaum. Tudo acontece em Cafarnaum. Magadã, nesse mapa, mas na verdade é Magdala, é onde, em tese, teria dado origem aqui a Maria de Madalena. E, bom, enfim, essa parte azulzinha aqui é o Rio Jordão, que vai descendo até lá embaixo em Jericó. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Há um outro mapa da National Geographic, esse mapa é muito legal. Eles marcaram aqui não só, aliás, deram até os nomes aqui, os 3 nomes que são conhecidos, que esse lago é conhecido, o Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e o Mar da Galileia. Tem 3 nomes aqui para nós, sempre ele vai ser pode ser mencionado de uma forma ou outra no Evangelho, uma dessas 3 formas. Mas o bacana aqui é que eles nos colocam, por exemplo, Betsaida. O que pode ter acontecido aqui em Betsaida? Teve a cura de um cego, em Marcos, está vendo? Capítulo 8, versículos 22 a 26. Eles dizem também aqui, e é um fato, que em Betsaida, Genezaré e Epitapegon são possíveis locais da multiplicação dos pães e dos peixes. Então é dessa região aqui toda, aqui, ó, todo esse pedaço aqui. Pode ter acontecido tudo isso aqui, que a multiplicação em algum local aqui perto. Em Gerasa e Gadara são locais em que Jesus expulsou demônios de um homem, também para nós termos essa informação. No lago mesmo, temos ele aquieta a tempestade, ele caminha na água também, são alguns dos elementos que acontecem aqui no lago de Genezaré. A ressurreição de Jesus vai acontecer e reencontrar os discípulos lá na Galileia, está lá em Mateus e João essa informação. Também aqui embaixo, outra informação importante. E Cafarnaum, aqui Magdala, que nós falamos agora há pouco, e a tradição situa aqui, no Monte das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que é o sermão mais importante de Jesus, está lá em Mateus, capítulos 5 e 7, teria acontecido aqui, então, entre Cafarnaum e Genezaré, que teria acontecido bem nesse pedaço, mas isso, obviamente, é uma tradição, não é um fato arqueológico. E aqui, só para vocês verem, a igreja das Bem-aventuranças, que é onde Jesus, onde começa o Sermão da Montanha, ele começa o Sermão da Montanha com as Bem-aventuranças, então está aqui. Essa igreja, em tese, seria o local onde a tradição diz que foi o local onde Jesus fez o seu Sermão da Montanha. E ao fundo, o Mar da Galileia, o Mar do Tiberíades, está tudo aqui, né? Seria essa região em que aconteceu o famoso Sermão da Montanha. Mas, como nós falamos, é uma tradição, não tem nada muito comprovado arqueologicamente. Há muitos estudos, mas nada que se possa provar. Tem alguns, inclusive, alguns estudiosos dizem até que provavelmente o Sermão da Montanha não foi feito na montanha, teria sido feito perto de Jericó, perto lá no mar, no mar salgado, é o Mar Morto, isso, Mar Morto, fugiu aqui um pouco a palavra, no Mar Morto, e aí é completamente ao contrário do que nós imaginamos, no lugar elevado seria o lugar mais baixo, mas enfim, não há como comprovar, seja como for, aqui é só uma questão ilustrativa para vocês verem, então esse local em que, em tese, convencionou-se que seria o local onde Jesus fez o seu sermão mais importante, que é o Sermão da Montanha. Bem, saímos lá então da Galileia, nós vamos agora para Samaria. Samaria, que era uma região que os samaritanos, que eram conhecidos aí nessa época, não tinham grandes amores pelos judeus e vice-versa. Aliás, para o judeu ser chamado de um samaritano era quase uma ofensa, era praticamente uma ofensa. Chegaram a chamar, inclusive, Jesus de samaritano, para tentar desqualificá-lo. Porque os samaritanos eles não seguiam a ideia do templo. Eles tinham um templo aqui nesse monte Gerizim, eles tinham uma certa divergência com os judeus, então eles tinham outro tipo de procedimento. Na época de Jesus, o templo aqui em Gerizim estava totalmente destruído, então não havia nada, mas eles iam lá e faziam cultos nesse monte Gerizim. Aqui nós temos o Sicar, que é uma cidade importante, vai ser mencionada no Evangelho de João, e o Poço de Jacó, que é justamente no Poço de Jacó em que Jesus vai encontrar a mulher samaritana. E aqui Cesareia, que é a capital, toda essa região aqui da Samaria, onde ficava Pôncio Pilatos, ficava aqui.
Samaria e Judéia estavam sob os domínios aqui de Pôncio Pilatos, aqui na Cesareia. Bem, aqui é o trecho que Jesus conversa com a samaritana no poço, um momento muito bonito, ele falando que ele é a água viva, que se ela tomasse dessa água, ela nunca teria sede, um momento muito bacana, e que acontece lá no poço de Jacó, em Sicar. Bem, agora chegamos ao nosso fim, praticamente aqui do nosso passeio, aqui o Rio Jordão. Normalmente, os judeus eles evitavam de passar lá pela Samaria, então o que Jesus e os galileus faziam quando eles tinham que ir para a Judéia? Eles caminhavam à margem do Rio Jordão, eles desciam todo para não evitar de passar pela Samaria. A Samaria ficava bem no meio do caminho, entre a Judéia e a Galiléia. Então eles iam até o Rio Jordão e desciam o Rio Jordão inteiro, chegando aqui para o Jericó. Jericó, que era a segunda cidade mais importante na época de Jesus, só perdia para Jerusalém em poder econômico, e de Jericó eles subiam aqui até Jerusalém. Temos aqui Betânia. Betânia é uma cidade importantíssima, onde viviam Lázaro, Marta e Maria. E é aqui que vai ocorrer a ressurreição de Lázaro, em Betânia, que está lá em João. Betfagé é o local onde Jesus vai pedir para pegar os burrinhos, que ele tem que entrar em Jerusalém, uma tradição do Domingo de Palmas, né? Domingo de Ramos, ele vai e entra em Jerusalém, também cumprindo aí uma profecia. Ele entra em Jerusalém e os burrinhos estavam aqui em Betfagé. Bom, Jerusalém, que é a principal cidade, nós vamos ver daqui a pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre Jerusalém. Belém, que na tradição os nossos, que Mateus, vão colocar aqui Belém como o nascimento de Jesus, Lucas também. Então, tudo isso está bem próximo aqui de Jerusalém, é uma cidade que tem, então, essa importância para nós entendermos um pouquinho mais essa região aqui da Judéia, que era uma região muito importante, principalmente porque abrigava Jerusalém. Outra informação muito importante, tudo aqui é muito baixo, né? Tanto que aqui está o Mar Morto, que nós falamos agora há pouco, então está lá abaixo do nível do mar, e para você chegar em Jerusalém você tem que subir. Então Jerusalém está numa parte muito alta, nesse pedaço aqui, uma área muito montanhosa. Ok. E em Jericó acontece uma passagem muito interessante, que está em Lucas, que Jesus vê Zaqueu em cima da árvore. Zaqueu era um cara rico, Jesus não conhecia Zaqueu estava precisando, queria conhecer Jesus, e sobe em cima de uma árvore, tem toda uma simbologia que um dia nós vamos conversar um pouco sobre isso, e Jesus chega para Zaqueu e fala, desce dessa árvore que eu quero jantar na sua casa essa noite. E as pessoas ficam um pouco indignadas, porque Zaqueu não só era um coletor de impostos, um publicano, como eles chamam, como ele era o chefe dos coletores de impostos da cidade de Jericó. E, como vocês podem imaginar, Jericó era a segunda maior cidade de poder econômico, então Zaqueu era muito rico, por causa dessa questão toda de ele poder recolher os impostos. É uma passagem muito bacana que acontece em Jericó. Bem, e aí chegamos em Jerusalém. Aqui é uma maquete mostrando como era Jerusalém na época de Jesus, com seu templo ainda inteiro. Na época de Jesus, consta que Jerusalém tinha aí por volta de 25 mil habitantes, recebia tipo 100 mil peregrinos nas festas, como a Páscoa, que era a Páscoa judaica, que era um grande movimento nessa época, era muito importante, e sempre havia o temor de ter algum tipo de confusão, tanto que Pôncio Pilatos ia para Jerusalém na época dessas festas, para ficar meio de olho, para ver se não acontecia nada. Por isso que ele estava na época da crucificação de Jesus, da prisão de Jesus, que era a época da Páscoa, ele estava lá, ele estava em Jerusalém. E o Herodes Antipas também estava em Jerusalém naquela época. Por isso que tudo acontece muito rápido no julgamento de Jesus, tudo mais, para a crucificação, tanto que um joga para o outro, Pôncio Pilatos joga para Herodes Antipas devolve a questão para Pôncio Pilatos. A cidade de Jerusalém está a 750 metros de altitude. Há uma referência aqui que a palavra Jerusalém seria tipo uma cidade, o nome seria Cidade da Paz, um dos significados mais aceitos. Isso está no dicionário da Bíblia, lá da editora Zahar. Tá? Então, aqui temos aqui a cidade de Jerusalém. E aqui para nós é importante
também nós temos aqui alguns conceitos, porque nós vamos ver muito a questão da sinagoga. Por exemplo, Jesus, como eu falei lá no começo, faz uma leitura numa sinagoga lá em Nazaré. E a sinagoga, o que seria a sinagoga? Todos os locais tinham sinagogas. Significa reunião, local de oração ou de estudo da escritura, onde se discutiam assuntos da comunidade. Era um local realmente de reunião que podia acontecer num ambiente fechado ou, como na maioria das vezes, podia ser numa área pública, em que a comunidade se reunia ou para discutir, ou para estudar, ou para discutir os assuntos aí da comunidade. Então, isso é a palavra sinagoga. O templo em Jerusalém já era outra conversa. Para os judeus era o local onde Deus morava. Então tinha uma representação simbólica muito importante. Não era o primeiro templo, já era o segundo templo, porque o primeiro templo já havia sido destruído anteriormente, e aí depois, com Herodes, começa a ser construído. O pai de Herodes Antipas começa a ser construído o templo de Jerusalém, e o templo de Jerusalém não estava ainda terminado, não estava finalizado na época de Jesus, só foi ser construído um pouco mais para frente, alguns anos depois, o templo fica pronto. Então, isso também é uma outra informação importante. O templo foi idealizado por Davi, o primeiro templo. Foi construído por Salomão e destruído pela primeira vez lá por Nabucodonosor, em 586 a.C. Aí ele vai ser reconstruído, como eu disse, por Herodes, no ano 20 a.C., e vai essa construção até 64. O que o tamanho dele era enorme, deu para perceber pela maquete, tinha 480 metros de comprimento, 300 metros de largura. Para nós termos aí uma noção, seriam 16 campos de futebol, todos aí, um do ladinho do outro, para nós termos uma ideia do tamanho aí do templo. E ele vai ser destruído novamente, quer dizer, se ele é inaugurado assim, ou finalizado em 64 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo ele é destruído pelos romanos. O general Tito é quem estava à frente dessa investida dos judeus para destruir, para houve uma revolta, os judeus se levantam contra os romanos, e aí os romanos vêm e destroem tudo, destroem o templo, acabam com Jerusalém. É um momento muito complexo e nunca mais há essa reconstrução do templo em Jerusalém. Há uma passagem interessante em Marcos, quando Jesus fala, sai do templo, um discípulo comentou: mestre, olha que pedras e que construções, porque realmente parece que esse templo era um negócio maravilhoso, feito com tudo de primeira. E Jesus responde: você está vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E realmente acontece em 70. Há alguma simbologia aqui dizendo que Jesus estava falando em relação ao seu próprio corpo, que ele seria destruído, enfim, mas a parte literal desse ensino, mostrando que realmente ele já estava predizendo aí que Jerusalém o templo de Jerusalém seria destruído. O que sobrou do templo é essa parede aqui, o Muro das Lamentações, tá aqui, o muro que chama também de muro ocidental, essa parte aqui, aqui a cúpula, essa parte dourada, aqui é a cúpula da rocha, o domo da rocha, onde em tese Abraão iria sacrificar Isaac, teria sido aqui nessa pedra, e a mesma pedra que está dentro desse ambiente, onde Maomé, que tem uma importância grande para os nossos irmãos do islamismo e tudo mais, Maomé teria subido aos céus também a partir dessa rocha que está aqui embaixo dessa cúpula. E aqui no fundo é um Monte das Oliveiras. Aqui atrás fica o Monte das Oliveiras. Então, são locais muito importantes históricos lá em Jerusalém. Bom, o templo, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o templo. O templo era um local de orações, de estudos, peregrinações, entrega de oferendas, sacrifício de animais, recolhimento do dízimo, dinheiro e primeira colheita. O templo também era, ao mesmo tempo, o maior banco. Isso aqui é importante. O templo era, ao mesmo tempo, o maior banco, empresa importadora e casa de câmbio existente em toda a Palestina. O templo, assim, nada podia ser de quinta categoria para o templo. Eles tinham que comprar tudo de bom e do melhor. Então, eles tinham que importar muitas coisas, inclusive, às vezes, até carnes, os animais, tudo isso. Por isso que eles eram uma empresa importadora. E uma casa de câmbio, porque eles usavam um dinheiro próprio lá no templo. Então, você podia ir com o seu dinheiro, mas tinha que fazer o câmbio, tinha que trocar o dinheiro por algo que eles aceitassem. Fora que eles eram também o maior banco. A Bíblia Pastoral faz esse comentário, dizendo que os sacerdotes eram também administradores de uma grande empresa econômica,
que controlava a vida dos judeus e servia aos interesses de Roma e aos próprios. Então, havia aqui toda uma questão econômica muito importante. O templo não era simplesmente um local de fé, ele era um negócio praticamente, como diz aqui a Bíblia pastoral, e os principais sacerdotes, a classe aristocrática e tudo mais, utilizavam o templo para guardar suas riquezas. Então, por isso que também o templo era o maior banco. Não existia agência bancária na época, não tinha vários bancos. Então, para guardar a sua riqueza, eles usavam o tesouro lá do templo para preservar, para guardar para quem tinha dinheiro, quem tinha muito dinheiro, os ricos, né, e faziam parte aí da aristocracia, eles usavam também o templo como banco. Então, vejam como temos muitas aqui pistas dessa questão econômica que existia na época, muitos interesses econômicos aí na época de Jesus, e que nos leva a essa ideia de uma teocracia SA. O que é uma teocracia? Quer dizer, é um governo que usa Deus, teocracia, usa Deus. E aí a gente faz aqui um SA porque, na verdade, era uma empresa. E uma empresa que existia com várias siglas ou nomes, ou pessoas que se envolviam nisso. Primeiro são os saduceus. Os saduceus, eles tinham aí algumas características muito interessantes. Eles eram da aristocracia, eram os grandes proprietários de terra, eles era a turma da bufunfa, vamos chamar assim, a turma da grana, era os saduceus. Eles também tinham aí uma questão, muitos dos saduceus que iam ser transformados ou iam ser os sacerdotes, tanto que o sumo sacerdote era um saduceu. Também eles aceitavam o que estava na escritura sem interpretações, eles não faziam grandes análises sobre a interpretação, eles não acreditavam também na imortalidade da alma, não acreditavam na vinda de um Messias. E na época de Jesus, o sumo sacerdote era um saduceu, claro, como nós já falamos, e o nome dele era Caifás. Então, os saduceus um grupo muito importante, apesar de ser um grupo pequeno, mas com muita força econômica. Aí nós temos os fariseus, que é o grupo mais numeroso. Eles dedicavam-se à interpretação da lei mosaica, ficavam meio vigiando o que os judeus estavam fazendo, se estavam fazendo errado ou não, se estavam seguindo lá 600 e tantas questões colocadas por Moisés ou pela tradição. Então, os fariseus tinham muito isso. Eles acreditavam na vida após a morte e na ressurreição. E eles, normalmente, eram as pessoas que lideravam as sinagogas. Dos fariseus, podiam ter alguns ramos. Então, por exemplo, doutores da lei, seriam aquelas pessoas que estavam estudando para ser um fariseu um pouco com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de cultura. Paulo, por exemplo, ele era um fariseu e ele vai para Jerusalém estudar com um dos maiores fariseus da época, sacerdotes, tal, que era o Gamaliel, porque Paulo queria ser um doutor da lei, queria ser uma daquelas pessoas que conhecessem com profundidade a questão da Torá. E também existiam os escribas. Então, às vezes, vai ficar tudo muito confuso. Puxa, mas fariseu, doutores da lei, escribas, parece que é tudo a mesma coisa, mas eles têm aí ramificações um pouco distintas. Mas, no Evangelho, eles vão ficar meio misturados. Muitas vezes vão ser usados como sinônimos, seja fariseu, seja doutores da lei, seja escribas. Mas os doutores da lei e escribas, eles tinham um pouco mais de conhecimento, um conhecimento mais formal, normalmente saberiam escrever, saberiam ler, então eles estavam dentro daqueles 3% da população que sabia que tinha essas ferramentas. Paulo, por exemplo, de todas as pessoas que aparecem nos evangelhos, Paulo é o único cara que realmente sabia ler e sabia escrever, tanto que ele escreve as cartas e tudo mais. Há uma possibilidade que Lucas, que foi um dos discípulos de Paulo, também tivesse essa habilidade, e até por isso que os pais da igreja vão e pegam Lucas para ser o autor tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos dos Apóstolos. Mas nós não temos essa confirmação. O que nós temos realmente confirmado é que Paulo escrevia. E Paulo estava estudando para ser um doutor da lei, até ele conhecer Jesus lá na estrada de Damasco. Também nós temos aqui uma outra categoria que eram os anciãos. Os anciãos não eram os tiozinhos, não eram pessoas antigas, velhinhos, não era nada disso. Eles eram leigos, ou seja, não tinha nenhuma ligação com essa parte religiosa que os saduceus e os fariseus tinham, muito forte, claro, mas eles eram das famílias ricas, então eram pessoas que também tinham grana, mas não estavam ligadas
totalmente com essa questão religiosa. Eles não eram sacerdotes, não gerenciavam templos, nada disso. E aí nós temos aqui, vamos chamar um pouco uma área, que chamamos radicais. Os radicais, isso é uma questão nossa aqui, mais para efeito didático, nós temos os zelotes, que alguns autores dizem que na época de Jesus ainda não existiam. Os zelotes, assim, que eram pessoas que zelavam pela lei, seriam fariseus mais radicais, vamos chamar assim. E teriam os essênios. Os essênios teriam, eles eram tão radicais quanto, só que não pegariam em armas, vamos supor, mas eles queriam seguir toda a lei da Torá, eles queriam seguir estritamente. Então, eles meio que se afastavam das comunidades, se afastavam das cidades, para viver num ambiente em que eles poderiam viver 100% todas as leis, seguir todas as regras e tudo mais, os jejuns. Então, os essênios eles eram muito radicais nesse ponto. Alguns autores chegam até a mencionar que Jesus seria um essênio, mas os essênios, nesse ponto, eles não bateriam. Quer dizer, uma pessoa como Jesus, pelo que fez, não teria essa mesmo. Jesus não poderia ser como essênio, ter o jogo de cintura que teve ao longo dos evangelhos, fazendo o que fez. Ele jamais seria se misturar da maneira como ele fez, porque os essênios realmente eles eram muito restritos, que tinham aí um conhecimento de seguir estritamente a lei judaica, os preceitos todos, então por isso eles ficavam afastados, apartados aí da sociedade. Esses seriam então os radicais. Mas o que nos interessa é que saduceus, fariseus, anciãos, tal, eles fazem a parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o grande conselho, formado por 71 membros. Esse conselho decidia as questões políticas, religiosas, econômicas e criminais do povo judeu, de acordo com a lei judaica. É o Sinédrio que mais para frente vai julgar e vai entregar Jesus para os romanos, falando que Jesus tinha que ser sacrificado, tinha que ser crucificado. Bom, o Jesus tem assim, ele no começo na Semana Santa, para nós conhecida como Semana Santa, tipo segunda-feira, ele entra no templo e acontece essa grande questão aqui. E ensinava o povo dizendo: não está nas escrituras, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, no entanto vocês fizeram dela um antro de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo. Isso está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 17 a 18. Porque ele vai lá e critica o comércio que era feito dentro do templo de Jerusalém. Ele vai lá e coloca o dedinho na ferida. Quando você mexe nisso, você começa a mexer numa série de situações econômicas e políticas que, para aquelas pessoas, a elite da época, isso era perigosíssimo. E aí acontece, então, o famoso embate. O famoso embate aqui é uma cena uma imagem de Jesus discutindo aqui com os sacerdotes, os fariseus, sobre a ideia do dinheiro, quem dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas há um embate de visão de mundo, e isso nós vamos perceber isso ao longo de todo o Evangelho. Um resumo aqui disso seria no capítulo 23 de Mateus, Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, guias cegos, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, Jesus, isso aqui é só um tira-gosto para nós aqui, para nós vermos assim como havia realmente uma tensão muito forte de Jesus em relação àquela classe sacerdotal da época, que ficava muito preocupada com os ritos, com a parte econômica, com a parte de manter a situação como estava, né, e não olhar tanto para a situação econômica das pessoas que estavam mais despossuídas. E o Henry Daniel Hobbes vai exatamente nesse ponto, e ele fala o seguinte, que no final e acima de tudo, Jesus os acusa de serem ritualistas, ocupando-se com superficialidades, como o dízimo, e negligenciando o essencial. O que é o essencial? A fé viva, o amor de Deus e ao próximo, em suma, de serem justamente o que eram, homens para quem a tradição tinha mais valor que o espírito. E não vamos esquecer que não é só por causa da tradição, porque a tradição mantinha um status econômico importante para eles. Era importante continuar naquela situação, porque eles estavam confortáveis e estavam lá recebendo as suas vantagens econômicas e financeiras.
ainda o Henry fala o seguinte para nós aqui: os saduceus estavam sem dúvida de acordo com os fariseus, porque aí juntos os dois a tomaram uma atitude hostil contra Jesus, por muitas razões, e algumas delas. A mensagem se afastava da lei escrita, que para eles era inalterável. Então Jesus muitas vezes vai questionar as interpretações que os fariseus faziam, principalmente sobre guardar o sábado, não lavar as mãos antes de comer. Então Jesus vai falar: isso aí não tem a menor bobagem, isso aí tudo é bobagem. Isso aí não é o que entra pela boca que é impuro, é o que sai do coração, o que você está falando, que é aí que vai mostrar se você realmente é um espírito bom ou não. Então, para os fariseus isso era morte. Ele estava praticamente corroendo toda aquela estrutura que eles mantinham desde Moisés com as regras. Os fariseus e saduceus, então, falar que Jesus era um Messias para eles era uma catástrofe, porque dava para continuar mandando do jeito que eles estavam mandando. Se aparecesse o Messias, quem que ia tomar conta da teocracia S.A.? Seria o Messias. Então, para eles, não poderia existir o Messias, não poderia acontecer naquele momento. Até porque, para os fariseus, o Messias tinha que vir numa carruagem, cercado de soldados alados. Eles tinham toda lá uma ideia do que seria o Messias, e não um sujeito que veio lá da Galileia, andava, não tinha, enfim, nenhuma tradição nessa parte de estudos, não era um doutor da lei, vamos chamar assim. Então, como assim ele vai ser o Messias? Isso no caso dos fariseus. E dos saduceus é que eles não queriam uma pessoa para mandar neles. E havia, claro, o perigo de que o seu movimento pudesse perturbar suas relações com Roma, o que seria péssimo para os negócios, vamos combinar aqui. Então, por isso também, se Jesus continuasse a falar do jeito que estava falando e, de repente, pudesse motivar as massas, mesmo que fosse de uma situação meio indireta ou não direta, isso nunca ficou muito claro. Tem historiadores que dizem que Jesus realmente era aí uma pessoa que queria que as pessoas mais pobres se levantassem. Outros dizem que não era isso, ele estava só passando uma mensagem de amor e de fraternidade. E seja como for, dependendo de quem olhasse aquilo, podia realmente entender que Jesus estava querendo criar aí uma rebelião. E isso iria causar muitos problemas com Roma, tanto que Jesus depois, quando ele é crucificado pelos romanos, o que eles colocam na cruz? Né? Que ele era o rei dos judeus. Então, vejam como há também essa questão, e até por isso talvez justifique, muitos autores dizem isso também, que Jesus só foi crucificado da forma como foi, que era uma coisa só para bandidos ou para pessoas que realmente estavam querendo causar uma rebelião, uma revolta, uma guerra civil. Então, Jesus talvez pudesse, para os romanos, ter essa ideia de ser um sujeito que estava querendo criar um levante popular contra Roma. Então, por todas essas questões aqui que o Henry Daniel Hobbes coloca, então vai mostrando por que todos eles queriam aí o fim de Jesus. E aí nós temos a missão. E a missão nós vamos voltar novamente para Leon Denis, que ele fala uma coisa muito importante para nós, né? Porque nesse mundo judaico, sombrio e exclusivista, como nós vimos na nossa viagem aqui, em que reinavam o ódio e o egoísmo, a doutrina do amor e da fraternidade só podia emanar de uma inteligência sobre-humana. Era praticamente ganhar na Mega Sena, acumulada. É impossível você ter naquele ambiente aparecer um sujeito como Jesus. Naquele ambiente onde reinava o ódio, o egoísmo, aquele interesse material, surgia uma pessoa que falasse sobre amor ou falasse sobre fraternidade, só podia emanar de uma inteligência sobre-humana, como diz aqui o Leon Denis, muito bem colocado. E diz mais ainda o Leon Denis: se as escrituras não fossem em seu conjunto, senão um amontoado de alegorias, historinha, fábulas, uma obra de imaginação, a doutrina de Jesus não teria podido manter-se através dos séculos. Podemos ter muita divergência, podemos ter muitas dúvidas sobre quem escreveu o que em relação aos evangelhos, quantas pessoas podem ter mudado tudo aquilo, não importa. Foi a forma que o plano espiritual encontrou de nós chegar até nós essas informações, esses ensinos tão importantes de Jesus, que vão em direção aí à doutrina do amor e da fraternidade. Então essa era a grande missão de Jesus, que conseguiu. Há 2000 anos nós estamos aqui conversando e tentando entender esses ensinamentos, cujo espiritismo veio no meio do século XIX para nos reforçar esses conceitos, nos dar novas chaves de compreensão, para que nós pudéssemos nos religar a esses ensinos de Jesus, para podermos ser pessoas melhores, espíritos melhores, fazermos a nossa transformação moral. E assim nós terminamos a nossa aula, essa aula aqui sobre
Tempo de Jesus, aqui no nosso canal O Espírito do Evangelho. Se vocês gostaram, deixem aí um like no nosso vídeo, compartilhem também é muito importante, e fiquem à vontade para conhecer outros conteúdos aqui do nosso canal. Inscrevam-se também aqui no nosso canal No Espírito do Evangelho e no YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima.